E aí, eu já estava devendo um vídeo faz tempo para vocês e eu sei que eu devia ter gravado sobre Israel já há mais de um mês, eu já voltei de lá, eu não publiquei nenhum vídeo, eu não consegui gravar enquanto eu estava lá. Já é Natal, já estou usando meu suéter de Natal, mas então vamos tirar o atraso, vamos lá. Eu não vou conseguir começar falando de Israel, porque eu acho que tem alguns pontos que sobre o que eu quero falar do que eu aprendi indo lá. Tem outros assuntos que eu gostaria de falar antes que eu acho que precedem. Um dos termos que eu usei para mencionar para onde que eu estava indo é que eu fui visitar a terra do pai. E um monte de gente veio me perguntar o que isso quer dizer, da onde que tu quer dizer agora que tu é cristão, tu te considera católico, alguma coisa assim, tu te converteu, sei lá. Não, eu continuo me considerando agnóstico, apesar do caminho ser bem mais complicado do que isso. Mas eu acho que esse é o ponto que a gente tem que falar, como eu já comentei em outro vídeo sobre a importância do cristianismo, que eu acho que não existe libertarianismo sem cristianismo. Eu não vejo como que o libertarianismo conseguiria formular uma sociedade coesa com toda a complexidade que o ser humano é. E hoje eu entendo muito melhor isso, entendendo mais e mais do cristianismo. Quanto mais eu me aproximo da tradição, mais eu consigo enxergar por que a tradição é tão importante. E porque quando a gente olha para o libertarianismo, por exemplo, e daí eu já estou dando uma palhinha do que eu vou falar nos próximos vídeos, a gente vê que o libertarianismo, especialmente o anarcocapitalismo, é uma visão extremamente material da nossa existência. E a realidade humana é mais do que somente o material. A gente tem um componente inquestionavelmente metafísico. Né? Nós temos um espírito, nós temos algo que transcende a nossa existência, que pode chamar de legado, eu acho que é mais pertinente chamar de espírito. E nós não vemos o mundo através única e exclusivamente do físico. Né? Existem percepções que nós temos que vão além do físico, que a gente não consegue explicar dentro do material. Então, aquilo que explica a realidade tem que ser maior do que simplesmente o físico. Não pode ser uma análise puramente material, puramente analítica. Precisa de um recurso maior. E por mais que a analítica consiga descrever o que é isso que eu vou falar, e eu vou falar um pouco dentro da linguagem analítica, ela não é suficiente. Tem algo que está além disso. E então, da onde que eu parti para começar a fazer esses questionamentos, talvez seja importante para vocês saberem também e começarem a fazer esses questionamentos também. Talvez aquilo que me ajudou a entender aquilo que eu entendo hoje ajude vocês também. Então teve um vídeo do Jordan Peterson para mim, debatendo com o Sam Harris sobre a existência de Deus, e aquele vídeo foi muito importante para mim entender o que é Deus. Né? A observação que a gente tem natural é que é um velhinho de barba no céu e não pode estar mais distante disso. Então vou trazer para vocês alguns conceitos bem, para mim, que são inquestionáveis, que se tu toma essa definição como Deus, não tem como questionar que Deus existe. Deus é aquele que nós imaginativamente e coletivamente representamos na existência da ação do contínuo através do tempo. Quer dizer, a gente entende e consegue perceber que existe um contínuo, né? O tempo é um contínuo, e que existe um resultado das ações humanas, e a gente projeta esse padrão, essa sequência que acontece ao longo do tempo, em algo que a gente não consegue descrever por inteiro. A gente chama isso tradicionalmente de Deus. Porque nosso corpo físico, material, ele evoluiu, ele tem um processo evolutivo de 3,5 bilhões de anos. Então tem muita carga dentro da nossa genética que a gente não consegue explicar. A gente não consegue nomear as coisas que a gente é. Então a gente dá esse nome de Deus para essa coisa que a gente não consegue explicar. Então a gente consegue apontar o que é isso nesse aspecto. Outra definição seria: Deus é aquele que morre, que eternamente morre e renasce na busca de uma verdade maior. Então tu vê que tem um certo componente da sequência da própria humanidade, das pessoas morrerem e renascerem e continuarem buscando a verdade. E Deus não é
não é o fato dos seres humanos fazerem isso, mas sim o arquétipo do ser humano, a ideia dessa busca pela verdade que é contínua, e que o crescimento se dá através disso, que quanto mais próximo da verdade tu tá, mais provável tu é de sobreviver, por exemplo. E fundamentalmente está relacionado, inclusive, com o arquétipo do herói, com a mitologia do herói, né, que é uma coisa intrínseca do ser humano, a gente não tem como desconectar disso, né? Nós eternamente buscamos preencher essas lacunas do desconhecido, e a gente precisa ter coragem para encarar esses problemas, porque são desconhecidos, e o desconhecido pode te matar. Então, nesse conceito, né, da sequência de todos os heróis, a gente cria esse modelo mental que a gente chama, sobre essas coisas que eu tô falando, de Deus. Então é uma coisa fácil de apontar, isto é Deus, e tu não tem como questionar, não, mas isso não é Deus. Não, é como a gente chama, é a linguagem que a gente usa para descrever esse fenômeno ao longo do tempo. Deus é o valor mais alto na hierarquia de valores, então os valores que a gente tem, tanto socialmente como, enfim, a gente consegue ranquear eles em ordem, né? A gente não sabe dizer exatamente qual é o mais alto ou qual é o mais baixo, mas a gente consegue dizer, muitas vezes, entre um e outro, qual que tá acima e qual que tá abaixo. Então, se tivesse essa hierarquia de valores, o que tivesse no topo, que seria a perfeição, o completo de todos os outros, seria Deus. E a gente define isso dessa forma para entender o que é o que são valores. Deus é aquele que chama e responde o eterno chamado da aventura. Então é o mesmo sentido do nascer e renascer na busca de uma verdade maior. Deus é a voz da consciência. E isso é engraçado, eu estava falando com um rapaz outro dia, e ele estava dizendo que a busca dele era só por prazer momentâneo, era só por entretenimento. Entretenimento é um grande problema que a gente vai falar no vídeo seguinte, inclusive. E ele estava falando só de hedonismo, de coisas do mundo material. Ele não tinha nenhuma preocupação com aquilo que vem depois, aquilo que é transcendental. E eu perguntei para ele se ele entendia que existia uma diferença entre estar alegre por ter prazer e ser feliz. E ele sabia que ele não era feliz. E realmente, o entretenimento não te faz feliz, ele te prende, ele te diverte naquele momento, ele te dá alegria naquele momento, mas ele não te torna feliz, porque felicidade é algo que pode ser atingido com a realização do teu sentido da vida, ou seja, é algo transcendental, é algo que vai além da tua existência. E daí ele concluiu, eu conversei com ele falou que ele entendia isso, e eu perguntei se ele sabia o que era felicidade. Ele disse que as pessoas que realmente que se diziam felizes eram pessoas que tinham filhos, e ele queria ser feliz. E daí eu perguntei pra ele por que tu não busca essa felicidade, e ele disse que ele achava que não era pra ele, apesar de saber que estava errado, que não é o que ele deveria fazer. Então, mesmo para esse cara, onde as coisas eram de cabeça para baixo, onde ele não era feliz e sabia que não era feliz, ele ainda conseguia ser honesto o suficiente com a consciência dele e identificar o que é a verdade. Ele sabia que a verdade estava em outro lugar, mas ele não queria buscar a verdade, ele quer negar a verdade. Mas ele sabia o que é a verdade em termos disso, em termos de sentido da vida. Então a consciência dele é inegável, mesmo que alguém diga, não, mas a consciência de cada pessoa é diferente. Esse cara com certeza não. Esse cara tem a mesma consciência de todo mundo que entende o que é o bom. Ele sabe o que é o bom mesmo fazendo o mal. Claro que tem certas pessoas que negam a própria consciência. Não é o caso dele, ele consegue enxergar a consciência dele. E ele só não age de acordo com a consciência dele. Mas é óbvio que uma pessoa que não quer escutar a própria consciência vai encontrar razões ou formas de dizer que a consciência não está dizendo isso, né? Vai relativizar o próprio sentido dessa ideia. Mas a ideia que eu estou querendo chamar a atenção é como é possível ver que essa consciência ela permeia todos os indivíduos igualmente, ela é a mesma. A ideia do bom e do ruim é a mesma para todas as pessoas. É só uma questão de compreender ou destravar ou acreditar ou não questionar ou questionar da maneira certa essa consciência. Deus é a fonte do julgamento
piedade e culpa. E daí esse é outro aspecto interessante. Todos nós fazemos julgamento, né? E a gente tenta julgar da melhor maneira possível quando a gente tem que fazer uma decisão. E é impossível não julgar. Julgar é parte da ação, né? Para agir, tu tem que julgar, tu tem que fazer uma decisão moral. Toda ação é uma decisão moral porque ela é um juízo, ela é um julgamento. Então, em cada ação nossa é como se a gente tivesse o espírito de um juiz vindo a nós, dizendo qual é a decisão certa. E esse espírito desse juiz é algo que é transcendental, que ocupa todas as pessoas igualmente. Esse espírito desse juiz que toma as decisões, que faz os julgamentos, que diz o que é certo e o que é errado, o que deve ou o que não deve ser feito. E pela definição que nós damos na nossa cultura ocidental, isso é Deus, esse espírito que nós todos temos. Deus é o futuro pelo qual nós fazemos sacrifício, algo similar ao repositório transcendental de reputações. Então quando a gente... E aí a gente volta para uma coisa que é muito parecida com a economia austríaca, né? A gente fala que o importante é ter preferência temporal baixa, ou seja, tu tem que sacrificar o agora, a tua preferência temporal imediata, por um lucro material futuro. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Ele está falando que quando a gente faz um sacrifício no agora visando um futuro, e o espírito dessa coisa é Deus. Mas não só no sentido material, mas no sentido transcendental, no sentido que vai além da minha própria existência. Ou seja, mesmo depois que eu... E aí tem um conceito bem bacana que eu estava discutindo com o Sheffield no outro dia. A gente sempre fala, a gente não é altruísta, a gente é egoísta, não tem como agir de forma egoísta. Não egoísta. Porque se eu quero ajudar meu vizinho, eu estou querendo um bem dele, mas para me sentir melhor ou para alguma finalidade posterior. Se essa finalidade posterior eventualmente é depois da minha morte, então essa preferência não é mais física. Ela não é mais eu quero me sentir bem com ele, com o resultado dele. Né? Quero me sentir bem, ou quero ter uma recompensa financeira quando ele for mais rico, eu quero, sei lá. Eu tô pensando depois que eu morrer. Por exemplo, eu quero que os meus filhos vivam com os filhos dele e os filhos dele sejam boas pessoas e por isso eu estou ajudando ele a criar os filhos dele. Então isso já transcende o meu corpo, ele não é mais parte de mim, é parte do futuro do qual eu nem vou existir. Então isso não tem mais como ser considerado, inclusive, egoísmo, pelo menos em parte. Isso já é uma coisa altruísta, que eu estou me sacrificando no agora por um futuro que eu não vou fazer parte diretamente. Né? Fazer parte apenas em espírito. Se tá achando estranho falar tanta palavra espírito, volta lá e olha o vídeo que eu falei sobre esse assunto. Vou tentar deixar linkado depois na descrição. Outro. Deus é aquele que seleciona os homens numa eterna hierarquia de homens. Então, como eu falei antes de hierarquia, Deus é aquele que está acima na hierarquia, né, no topo da hierarquia. Mas assim como os valores estão nessa hierarquia, a gente também atribui esses valores a pessoas, e essas pessoas que exibem esses valores são colocadas hierarquicamente mais alto por outras pessoas. Então, pessoas que são mais verdadeiras, que são melhores para a sociedade por N motivos, os outros indivíduos dessa sociedade vão enxergar essa pessoa como importante e vão elevar ele na hierarquia. Eles vão reconhecer. O ato de reconhecer e de enxergar esse cara como valoroso vai fazer ele ter um valor social maior. E esse valor social maior forma essa hierarquia, forma essas pessoas mais em cima e essas pessoas mais embaixo, de acordo com o seu valor. Também é vinculado com a ideia de Deus, com a ideia de... É a partir da hierarquia de valores que nós chamamos de Deus, né, que esses homens são posicionados. Né? Quais são os valores que jogam os homens mais para cima? São aqueles valores que nós representamos em Deus, ou seja, aquilo que está representado em Deus, que é o ideal, também é aquilo que joga os valores para cima, mais alto numa hierarquia. Deixa eu ver se eu lembro provavelmente alguma coisa como competência, capacidade de fazer um juízo, de julgamento correto e adequação com a própria verdade. O outro que eu gosto é que
tu não sabe, quando teu pai te teve, ele não sabia ser pai, ele te teve o primeiro filho, ele nunca tinha tido essa experiência. Então, como é que ele se tornou pai? Ele copiou o pai dele, só que o pai dele também copiou o pai do pai dele, e assim por diante, o pai do pai, o pai do pai do pai. Então, na verdade, ninguém soube ser pai, eles só copiaram e adaptaram aquilo que eles entendiam do ancestral. Então, de certa forma, é como se tu estivesse reencarnando o espírito do pai. Então, nesse ato de ser pai, existe a encarnação do espírito do pai, ou seja, uma das definições do que é Deus, Deus Pai. Né? Então, o ser pai tem algo de divindade, tem algo de propósito divino, de propósito de adequação com aquilo que é o correto, né? Que é aquilo que mantém um dos aspectos que mantém a sociedade viva. Né? Sem a paternidade, sem a família, não existe esse substrato onde a sociedade existe. Então, espero ter dado uma série de motivos, ou pelo menos algum... tem mais um também, que é... Não, eu já mencionei ele. Então espero que eu tenha dado algum motivo bacana para vocês pensarem de uma forma mais clara sobre o que é Deus e que não é aquele velhinho no céu que acha que tu deve ir pro inferno ou não. Inclusive, poderia falar até do que é inferno ou não. Essa ideia de céu e de inferno, né, não é exatamente que tu morre e vai para um lugar onde tu vai queimar, mas pensa como algo... quando a gente fala, se eu fizer essa pergunta, Hitler tá no inferno ou no céu? A maior parte das pessoas, mesmo que não católicas ou cristãs, vão intuir que ele tá no inferno. Então, de certa forma, a gente já associa a imagem, o espírito de Hitler, com algo extremamente negativo. Então, de fato, essa é a análise correta, porque essa é a ideia. A ideia é que o espírito dele ocupa algo negativo. E que esse espírito vai estar preso a esse negativo eternamente, porque ele morreu e ele não tem mais como mudar essa característica do que ele fez. Ele não tem mais como retroagir isso. Então daí vocês veem como as coisas começam a se conectar, mas elas não se conectam somente nesse aspecto analítico, da forma rígida de como as palavras são. Vocês veem que as palavras começam a ter mais significado do que elas parecem ter, o simbólico começa a tomar mais proporção do que o descritivo que eu consigo dar analiticamente. O impacto sentimental, de sentimento que tu tem quando tu escuta tal palavra ou tal frase como a alma do Hitler vai arder eternamente no inferno, é um sentimento completamente diferente do que se eu explicasse que aquilo que Hitler fez jamais será esquecido pela humanidade como algo extremamente negativo. O impacto disso, a significância disso interna dentro de nós mesmos, porque essa linguagem é parte do nosso ser, a linguagem simbólica ela é parte da própria... ela, de certa forma, está dentro do nosso meme, da nossa genética, inclusive, porque em certo nível o meme e o gene eles se confundem, porque a gente não consegue mais identificar o que é o que. Pega o exemplo do símbolo da cobra, como isso está gravado no nosso próprio DNA, é inato. E eu volto, inclusive, até o ponto de chegar, de falar da linguagem, algo que eu percebi muito interessante, uma dúzia de meses atrás, como, fazendo a pergunta, o que veio primeiro, a linguagem, ou como que a gente construi a linguagem, se a natureza da linguagem é um agreement, é algo que nós concordamos em utilizar. A gente tem que chegar a um acordo de como a gente vai utilizar. Mas esses acordos, eles são atingidos através da linguagem. Então, como se formou o primeiro acordo? É um problema de ovo e da galinha. Como que esse primeiro acordo se formou? Ou o primeiro acordo não se formou, e ele foi dado a nós como um presente divino, e essa é uma das explicações plausíveis, nesse caso. E daí tu pode escolher se tu quer essa ou quer a outra, mas é igualmente incrível, que é inato, faz parte de nós. E dentro da simbologia, ambas são exatamente o mesmo significado. Se ela faz parte de nós, ela foi um presente dado
para nós, ela é algo divino que é parte integral de nós. Isso, em alguma linguagem extremamente primitiva, talvez só sinal de 5, a cabeça, eu não sei, alguma coisa assim, o resto da linguagem pode ser construída. E observa como isso é fundamental, porque sem uma linguagem, sem uma estrutura, a gente sequer consegue fazer sentido do mundo, porque é através da linguagem que nós fazemos sentido do mundo. É através da linguagem que nós construímos todo o resto. E daí tu pensa que essa linguagem que nós usamos, não exatamente como ela está hoje, mas ela tem em torno de 100 mil anos, apesar de que a parte registrada dela tem só 10 mil anos, então tu vê que a tecnologia mais antiga e mais fundamental da humanidade não é nem de perto a roda ou fogo, como a gente aprende idiotamente no colégio. É fundamentalmente a linguagem mais importante. A tecnologia mais importante é a própria linguagem. E fundamentalmente ela faz parte de algo muito mais profundo do que nós somos. Ela é parte de nós, a linguagem. Muito mais fundamentalmente próximo do que qualquer outra tecnologia que a gente desenvolveu, que é derivada da linguagem, necessariamente, porque não tem como a gente imaginar uma coisa nova sem isso. E quando tu vê essas conexões que são feitas, que como a linguagem simbólica é a mais fundamental daquilo que fala mais próximo daquilo que a gente é, então as coisas começam a fazer sentido. Pelo menos elas começaram a fazer sentido. Espero que para vocês também. E até a próxima.